PSDB nacional tem feito alguns movimentos na busca de novos rumos para a sigla. Adotou, sob a liderança do governador paulista João Dória, um discurso moralizante que culminou com a tentativa de expulsão do ex-senador e deputado Aécio Neves. A legenda também avalia estratégias de fortalecimento. Uma delas, dizem os rumores, a fusão com o DEM e o PSD. Eu vou conversar com o vice-presidente do PSDB Nacional, o deputado Domingos Sávio. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Prazer estar aqui com você. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Deputado, estão ocorrendo mesmo essas conversas? Dizem que são conversas iniciais envolvendo o PSDB, o DEM e o PSD. Algumas lideranças foram inclusive ouvidas sobre isso. Em que pé estão essas conversas? Olha, primeiro é importante a gente destacar que sempre houve uma convivência muito próxima, muito boa entre o PSDB, o Democratas e também o PSD. O PSDB e o Democratas é uma convivência até de mais tempo, desde quando era presidente da República Fernando Henrique, era a ala do Democratas que tinha indicado o vice. Foi um período proximidades e um período de transformações positivas para o Brasil naquela época do Fernando Henrique. O PSD já é um partido um pouco mais jovem, mas que também teve e tem uma proximidade com o PSDB. Só para você ter uma ideia, o Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara, em todas as suas eleições, já é a terceira, o PSDB foi decisivo para eleger o Rodrigo Maia. E agora o Davi Alcolumbre, que é do Democratas também, eu também estive, sou amigo do Davi de algum tempo, desde o primeiro momento, apoiando a sua candidatura, e isso foi importante. E é óbvio que tem outra coisa que nos une. Num momento em que a política no Brasil ela passou a ter mais visibilidade dos extremos, ou seja, a extrema esquerda, a extrema direita, o PSDB, assim como o Democratas e o PSD, são partidos mais do centro, mais do equilíbrio. Aliás, nós éramos muito criticados porque a gente ficava em cima do muro, mas não é isso. O PSDB assume posições, mas assume posições de centro, de equilíbrio. Não tem aquela postura radical de extrema esquerda e também não tem aquela postura de extrema direita, inclusive refratária à discussão de costumes, de modernização, né, de ter um pouco mais de progressismo, né, no seu liberal. O PSDB é um centro que está mais para liberal progressista, que preserva determinados valores, mas que não tem aquele radicalismo de direita que a gente está vendo, que não é também o caminho que a gente quer. Mas em que pé que estão essas conversas? Elas estão efetivamente acontecendo entre o DEM, o PSDB e o PSD? Eu acho que tem possibilidade, sim. Isso tem a ver com o fim das coligações proporcionais, partidárias para as eleições? Agora são nas eleições municipais e já tem muita gente preocupada com isso. Eu te confesso que eu mesmo estou preocupado, porque a gente está vendo lá na base, né, a dificuldade que terão, né, os partidos para compor chapa sem coligação. Então nós teremos... o PSDB tem interesse nisso? Tem. E eu imagino que se nós tivéssemos eleição ano que vem de deputados sem permitir coligação, imagine chegando a eleição para deputado. Aí o PSDB, o Democratas, o PSD, mas isso vale para os outros também, vão começar a se deparar com um grave problema. Opa, eu tenho uma boa bancada, mas distribuída no Brasil inteiro, e eu corro o risco de perder a minha bancada em determinado estado, porque eu posso não conseguir fazer sequer um deputado, porque eu não vou conseguir formar uma chapa competitiva. Agora, os partidos vão enfrentar isso e é bom que isso ocorra. Nós, quando estabelecemos esta mudança para voto sem coligação nas eleições proporcionais de deputados, de vereadores, começa agora, mas vai valer em 2022 também. E quando estabelecemos aquela cláusula de desempenho, é para o Brasil parar com esse mundo de partido. É para reduzir os partidos. Isso é ruim. Esse mundo de partido faz com que o partido não tenha compromisso com o eleitor. Porque o eleitor não consegue nem gravar que partido que é. Tanto que se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, a maioria dos eleitores não está nem aí para os partidos. Tem aquele partido que todo mundo sabe quem é, que é meio seita, né? Faz uma verdadeira lavagem cerebral e ninguém muda. Agora, 99% da população não está nem aí para partido.
Agora, deputado, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o ACM Neto não afirmam ainda que estão dispostos, enfim, não sinalizam que estão dispostos a abrir mão. Eles estão no DEM, né? No comando do DEM, tanto um quanto o outro, um na presidência nacional do partido, o outro como presidente da Câmara, uma figura expoente nesse momento e que mostra que tem pretensões. Ele não tem sinalizado muito a intenção nesse sentido, não. O que é isso? Faz parte da negociação ou o DEM está realmente reativo a essa aproximação? Eu acho que é difícil essas alianças ocorrerem agora no curto prazo, antes das eleições municipais. Por uma razão muito simples. Você acha que vai ser para 2022? Eu acho, porque a gente tem que ser realista. Como neste momento, não afeta na vida dos parlamentares estaduais e federais, senadores, né, governadores. Infelizmente, eu falo isso até com pesar, porque eu já fui vereador e já fui prefeito. Infelizmente, não vai estar doendo, né, as dificuldades desse pluripartidarismo enorme, com proibição de coligação proporcional, não vai se fazer sentir na carne, nas direções dos partidos. Quando aproximar eleição para deputado federal... Aí o ônus vai ficar só com a disputa para vereança. E outra coisa, hein? O que vai tender a acontecer? O que aconteceu em 2018? Ficou a esquerda, a extrema esquerda, com a extrema direita para o segundo turno. Ficou o PT e o PSL para o segundo turno. Dois discursos absolutamente antagônicos. Foram excluídos do páreo vários candidatos de centro, candidatos liberais, candidatos progressistas, foram excluídos, porque eram em número muito grande. Isso já tinha ocorrido lá atrás, né, em 1996, me parece, quando Lula e Collor ficaram para o segundo turno. A verdade é que com esse pluripartidarismo, o centro tende a ficar perdido, porque quem tende para a extrema esquerda se une ali, quem tende para a extrema direita se une, e o centro terá que ter um pouco mais de juízo, de responsabilidade cívica e buscar a se unir para ter voz, para representar uma parcela que eu diria que talvez chegue a ser majoritária na sociedade, talvez 40%, e que fica pulverizada. E que no final das contas ou vota com a extrema direita ou com a extrema esquerda, e no final ganha e fica infeliz, ou perde e fica infeliz. Agora, deputado, a liderança do Dória no partido, ele é o governador paulista e acabou assumindo, apesar de ser, digamos, um cristão novo, não é? Porque ele não tem a tradição do PSDB, ele entra no PSDB para disputar a prefeitura de São Paulo, né? E acaba deixando a prefeitura e vira candidato ao governo do estado e se elege. Esse é hoje o líder nacional do PSDB. Ele impôs um novo discurso, uma nova tendência no partido e junto com isso veio aí a aceitação ou melhor, a análise de pedidos da expulsão do ex-senador e deputado Aécio Neves. Bom, esses pedidos foram rejeitados pela executiva na semana passada. Foi semana passada? Já tem mais dias. Semana passada. O que exatamente isso representa? Nós podemos dizer que o PSDB está rachado, que tem uma divisão nesse momento grande, com uma parte com a liderança do Dória e tem uma outra parte do partido que reage a digamos, a essa nova retórica, a esse novo discurso? Olha, eu diria que não. Eu diria com muita segurança. Alguém que vai me ouvir vai falar, você está falando que não, porque você é do partido. Não, eu estou fazendo uma conversa franca aqui, estou conversando em casa, aqui na Assembleia Mineira, onde eu estive, e numa análise muito realista do que é o Brasil, o que é a política. Primeiro, porque eu acho que é preciso analisar isso que você colocou nessa pergunta e nessa reflexão, separando duas coisas. A liderança do Dória, a liderança dele, como é que ela se deu e como é que ela está hoje,
e o episódio específico do deputado Aécio Neves, ex-senador, ex-governador. A liderança do Dória, de fato, ela é uma liderança emergente, é uma liderança nova, mas não é uma liderança que caiu de paraquedas, do tipo assim, ele chegou e se apossou da condição de líder. Não, ele construiu essa liderança. E o momento da realidade brasileira favorece isso. O brasileiro, o povo brasileiro, quer lideranças novas. Isso é saudável, isso é da democracia. O povo brasileiro disse isso e continua dizendo, olha, eu quero que as coisas mudem. Até porque a vida está mudando. A gente não pode ficar parado no tempo. Isso é a política do coronelismo. O indivíduo que, eu me elegi vereador e vou ser um eterno líder até eu morrer com 80 anos e o meu filho eu elejo para me suceder e assim sucessivamente o meu neto. Felizmente isso está acabando. Alguém que tiver boas propostas e conseguir se apresentar em sintonia com a população, ocupa o espaço. E tem que se cuidar, porque senão perde esse espaço também. O Dória fez isso. Primeiro construiu uma trajetória empresarial, uma trajetória de comunicador, se apresentou para a população de São Paulo, se elegeu prefeito de São Paulo numa disputa difícil, depois se elegeu governador de São Paulo. Então ele consolidou com quase 15 milhões de votos, né, uma condição de líder que hoje, obviamente, tem visibilidade nacional. Essa é uma realidade. E o PSDB tem o privilégio de tê-lo nos seus quadros. E é uma liderança que tem não só um discurso, mas ele tem tido uma prática inovadora. Está fazendo com que o estado de São Paulo, que já é um estado extremamente promissor, seja competitivo, vá para o resto do mundo, mostrar uma imagem boa. Então ele está se mostrando um homem habilidoso dentro da política. Chegou há pouco tempo, mas já está se mostrando habilidoso. Aí vem o episódio específico do senador Aécio Neves. Só fazer uma observação. Ele fez uma declaração ao final da decisão da Executiva Nacional, que todo mundo viu, mas lembrando que ao decidir, a Executiva decidir por manter Aécio Neves no partido, perdia o país, perdia, não era essa ou aquela pessoa que ganhava ou perdia dentro do partido, mas perdia o país. A minha Queria avaliação, que o senhor avaliasse isso e se isso não é uma demonstração de um partido dividido. Não, continuo dizendo que não é, porque isso é a opinião dele. E é claro que é uma opinião que nós respeitamos, mas não quer dizer que temos que concordar com ela e dizer amém. Essa é uma característica do PSDB desde a sua fundação. O PSDB não é um partido que tem um dono, ao contrário dos nossos principais adversários. O PSDB é um partido que tem uma história com várias lideranças. O Dória, ao dizer isso, e aí ele mostra um pouco o estilo dele, ele se baseia também em opinião pública e pesquisas. Como, de fato, o senador Aécio, hoje deputado federal Aécio, teve um apogeu, um ápice com mais de 50 milhões de votos. E depois, dadas as circunstâncias do que ele se envolveu, ele teve a perda desse apoio ou desse apelo de ser uma grande liderança, o Dória tem tomado isso como algo que, do ponto de vista eleitoral, para ele é mais conveniente dizer para o Brasil, olha, vocês que hoje também, 50 milhões de brasileiros que diziam que queriam o Aécio para presidente e que hoje possivelmente não estejam dizendo que querem mais, eu não vou fazer uma avaliação disso, eu não tenho uma pesquisa clara, mas é óbvio que as circunstâncias mudaram, a realidade mudou, as circunstâncias em que tiveram o nome do Aécio envolvido levaram a um outro cenário. O Dória faz essa análise. Nós da Executiva... Uma análise com uma perspectiva eleitoral. Eleitoral. E nós da Executiva dissemos, não é correto agir assim. Não é correto nem com o Aécio, nem com o povo brasileiro. Não é hora de fazer isso se ainda não houve um julgamento. Seria uma demonstração dentro do Conselho de Ética, e eu usei isso lá dentro do partido, de falta de ética. Ora, isso é o que pensa o PSDB mineiro? Isso é o que pensa majoritariamente, não só o mineiro, que na sua unanimidade dos seus deputados federais, na unanimidade dos seus deputados federais e estaduais, se manifestaram assim, como é o que pensa a unanimidade, a grande maioria do PSDB nacional.
Tanto é que o placar foi de 30 votos, me parece, para que não houvesse ali naquele momento a expulsão, contra 5. Aí alguém pode falar, puxa vida, tinha que expulsar. Às vezes as pessoas não param para fazer uma reflexão. Dizer que não está expulsando não significa que o PSDB está chamando para si o direito de julgar e dizer se o Aécio é inocente ou culpado. Aliás, se o PSDB tomasse a decisão de expulsar, aí sim ele estava dizendo para o Brasil inteiro que o PSDB tomou a decisão de dizer que ele era culpado. O que seria, e eu disse isso, volto a repetir aqui de público, uma verdadeira covardia. Porque antes da pessoa exercer o seu direito de defesa na justiça, o seu próprio partido tomar uma decisão dessa, cerceando dele o direito de defesa, porque isso só vai se dar no momento que o processo for julgado. E o estatuto do PSDB, ele é muito claro. Ele diz: aquele que for julgado, condenado, depois de transitado e julgado, ele foi condenado, ele tem que ser expulso do partido. Você não pode, por uma decisão meramente política, para dizer, olha, eu vou fazer um gesto aqui para a plateia, para o público, né? E vou tomar essa decisão. Não seria ético. Você pode até dizer, olha, mas politicamente é desgastante, o partido podia ficar livre desse problema e tal. Eu acho que não se pode fazer política de forma mesquinha, de forma a pensar só num resultado eleitoral, sem pensar no conteúdo, no lado humano, no respeito às pessoas e no respeito à justiça. Então eu estou seguro que o PSDB tomou a decisão certa, por ampla maioria. Caberá à justiça tomar a decisão, aí sim, de julgar. Não é partido político que tem que fazer esse tipo de julgamento, é a justiça, né? E agora, caberá ao Aécio fazer a sua defesa na justiça. Essa disputa interna ainda pode ser judicializada. Não, eu acho que o que decidiu-se na executiva, eu estava lá presente, foi absolutamente claro, por ampla maioria, de acordo com o estatuto do partido, e tem pessoas que às vezes interessam em ficar alimentando isso na imprensa. Aí é jogo político, para fazer desgaste, né, debater esse assunto. Agora, como eu te disse, Vívia, eu não fujo de nenhum assunto. Agora, mas deputado, eu tenho dito para os jornalistas, olha, esse não é um assunto que me interessa mais, até porque o Aécio é deputado, eu também, nós fomos concorrentes na eleição, né? Nós disputamos votos. Então, são situações em que o Aécio faz a sua defesa, mas ali naquele momento, alguns até podiam imaginar, agora vão fritar o moço. Eu acho que isso não seria uma atitude ética, não seria uma atitude... Não corresponde com a minha personalidade, com a minha história de vida. Agora, o Dória, João Dória, é a única opção do PSDB para a disputa presidencial? Ou o partido está refém do João Dória para ir à disputa presidencial em 2022? Não, acho que isso não pode existir. Primeiro porque a gente acabou de dar um testemunho muito claro, né? Quer dizer, o João Dória defende uma tese, a Executiva Nacional do partido, cujo presidente foi apoiado por ele, pelo João Dória, e que tem uma série de pessoas de São Paulo dentro da executiva. São Paulo é o estado com o maior peso dentro do PSDB, por razões óbvias, porque é a maior população do país e o partido tem um resultado eleitoral muito bom em São Paulo. Então isso é da regra do jogo, mas nem por isso o que ele diz é o que tem que ser obedecido. Agora, nós do PSDB é que temos que reconhecer, e aí eu reconheço, e reconheço de público, que o João Dória é um grande líder. É um homem que é um homem de sucesso, de objetivos claros, de capacidade de realização, e é um homem de centro, de equilíbrio. O Brasil precisa disso. Então eu acho que nós do PSDB devemos reconhecer o seu valor e trabalhar para que ele continue fazendo um bom governo em São Paulo, e fazendo um bom governo em São Paulo, possa se preparar ainda mais para fazer um bom governo no Brasil. Agora ele anda se afastando do presidente, né? Fazendo críticas ao presidente. Mas se ele de fato for candidato, o candidato ao governo do estado que investiu no bolso Dória, agora pode ser oponente em 2022 do presidente, não? Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer dele ser candidato disputando com o Bolsonaro. Nem sei se o Bolsonaro vai disputar e nem sei se o Dória vai disputar. Mas o que nós temos que ver é o seguinte, não só o João Dória, mas eu mesmo. Eu tenho apoiado o presidente Bolsonaro. Mas não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o Bolsonaro faz ou fala, né? Aí, essa é a política velha
donos da verdade, dos caciques absolutos. E nós precisamos de uma boa política que preserve valores da ética, mas que tenha coragem, né, de debater com a sociedade e de assumir posição. O João Dória tem se mostrado esse governador que defende os interesses lá do seu estado, de São Paulo, mas se preocupa com o Brasil como um todo. Apoiou, foi o primeiro governador, e no caso a estimular inclusive o PSDB, que foi o primeiro partido a fechar a questão a favor da reforma da Previdência. O projeto principal do presidente Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, não quer dizer que ele tem que concordar, por exemplo, com a maneira com que o Bolsonaro se posicionou com relação às queimadas na Amazônia, que, na verdade, acabou, quase que assim, botou gasolina no incêndio, porque um problema que não é a primeira vez que está ocorrendo, não está ocorrendo de forma mais grave do que já ocorreu em outros anos, mas é um problema sério. É um problema que não pode o presidente da República tratar, nem os seus assessores, como se fosse uma coisa banal, que a imprensa está inventando, que as ONGs estão inventando. Tem que tratar com a responsabilidade própria do cargo e combater, especialmente, aquilo que é criminoso. Incêndio em floresta é sempre criminoso. Você pode até ter alguma área sendo desmatada legalmente. Pode sim. A Amazônia, ela tem regras. Quando uma propriedade é privada na Amazônia, 80% dela tem que ser preservada como mata. 20% pode ser desmatado e ser transformado em área produtiva. Isso é algo que o resto do mundo não tem e que nós já fizemos. Agora, parque florestal é 100% preservação, reserva indígena é preservação, áreas próprias do governo é preservação, margem de rio. E mesmo esses 20% que pode ser desmatado, não pode ser com fogo, não. Então incêndio é criminoso e o governo não podia ter vacilado na hora de se manifestar. Por isso é natural que em uma ou outra situação o João Dória se manifeste contra o Bolsonaro, como eu eventualmente, não é contra as opiniões dele, né? E isso nós do PSDB teremos liberdade de fazer. Eu como deputado estou ajudando. Eu votei praticamente 100% do que o presidente Bolsonaro precisou e vamos lutar para aprovar a reforma tributária e outras mais. Mas, por exemplo, vai mobilizar vou mais? votar contra... O que vai mobilizar mais a casa esse segundo semestre? E, até de imediato, Eu né? acho que a reforma tributária, eu estou na comissão especial da reforma tributária, mas nós temos lá também um projeto para fazer uma reforma no saneamento básico no Brasil. O saneamento do Brasil é uma vergonha, né? É uma tristeza. É coisa de países, aí sim, de terceiro mundo. Nós temos cidades e mais cidades que é zero de tratamento de esgoto. A primeira vila, primeiro povoado, são lá no Barreiro, lá do lado de Cascadanta, em São Roque de Minas. É o primeiro povoado, né? São José do Barreiro, ali do lado da nascente do São Francisco. 100% do esgoto jogado do lado de Cascadanta, sem tratamento. Então, nós teremos saneamento básico, reforma tributária. Mas vamos ter projetos do Bolsonaro que eu vou votar contra. Por exemplo, quando ele Se ele derrubar o abuso de autoridade, o senhor vai votar contra? Bom, como é que fica o veto? O abuso de autoridade tem alguns aspectos que eu acho que é razoável que possa vetar. Mas a maioria do projeto é necessária para o Brasil. Mas eu ia dizendo que as questões, por exemplo, do trânsito, em que ele está aí liberando para não ter multa para ausência da cadeirinha para o bebê, algumas outras coisas em que ele está flexibilizando demais e que pode piorar a segurança no trânsito, eu pretendo votar contra. Então não quer dizer, para mim, apoiar... E essa PEC paralela, deputado, essa PEC paralela que deve sair do Senado só com a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, como é que o senhor acha que ela vai ser recebida na Câmara? Olha, eu acho que a Câmara tende a votar favorável na sua maioria, mas vai depender muito... Só para a gente fechar aqui nossa conversa, que nosso tempo acabou. Vai depender muito do comportamento também dos deputados estaduais, dos governadores, porque a gente está cansado da demagogia na política, da hipocrisia na política. A reforma da Previdência, ela era e é absolutamente imprescindível para o Brasil, para o trabalhador, para o aposentado, porque senão o Brasil quebra e o aposentado chega lá e não tem aposentadoria para ele receber. Então, tinha que fazer a reforma. Só que ficam uma boa parcela da sociedade
fazendo campanha contra, né? E transferindo o ônus 100% para a Câmara Federal. Então nós votamos reforma da Previdência para a CLT, todo mundo que é seletista, que é 99%, é a iniciativa privada e algumas prefeituras pequenas, né? E deixamos de fora o servidor público do Estado, professor, policial, o servidor da Assembleia aqui, né? Deixamos fora disso as grandes cidades que têm previdência própria, inclusive Divinópolis, onde eu fui prefeito. Agora, se não fizer reforma da Previdência aqui em Minas Gerais está falida. Aí é ruim para todos os servidores públicos, para o cidadão mineiro. Agora, os deputados estaduais e o governador terão que se posicionar. Até onde eu sei, e não era de esperar nada diferente, porque o presidente dessa casa, eu fui colega dele, deputado, e é extremamente responsável e corajoso. O deputado Agostinho já manifestou, precisa de aprovar a reforma da Previdência para o Estado. O governador Zema, da mesma forma, já pediu. Então, acho que os governadores pedindo e os deputados estaduais, que representam o povo dos estados, pedindo, nós vamos votar a reforma para os estados e para os municípios. Mas eles precisam pedir, porque senão depois chega na hora da eleição, eles já estão espalhando cartazinho meu aí, dizendo que eu sou traidor do povo, porque eu votei a aposentadoria. Fizeram isso com relação à reforma trabalhista, fizeram isso com uma série de coisas. Importa a minha consciência, o meu dever cumprido com o povo brasileiro, entre garantir a minha eleição ou garantir que o Brasil possa sobreviver a essa crise, a minha responsabilidade é com o Brasil. Eu não posso me ceder à tentação, né, da demagogia. Não, vou fugir do plenário, né, vou votar contra, sabendo que eu iria colocar o país numa situação de calamidade. Então, se tiver um projeto de reforma da Previdência para estados e municípios, eu estarei à disposição de votar a favor, porque eu sei que é necessário. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado, Vivian. Obrigado a todos que nos acompanharam. Conversei com o deputado federal Domingos Sávio, do PSDB. Ele é vice-presidente nacional do partido. Falamos aqui do PSDB, dos rumos que o partido pretende tomar em nível nacional e também sobre o que vai rolar na Câmara nesse segundo semestre, que são assuntos importantes, o que do ponto de vista dele será mais importante na casa. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.